Shalom, meus amados, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Logos e o Rema de Deus. O Logos e o Rema, né? Duas expressões da palavra do Senhor. Ao ler a Bíblia em português, não conseguimos distinguir dois termos usados no original, que são igualmente traduzidos como palavra. Ou seja, Logos é palavra, Rema é palavra revelada. Então, os dois temas, as duas palavras significam, palavras, mas porém uma é palavra, Logos é palavra. Outra é o Rema, ou seja, quando eu recebo uma palavra diretiva de Deus ou direcionada, ela é chamada de palavra Rema, ok? Porque são vistos como sinônimos, porém o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre a palavra escrita e a palavra viva. Vejamos alguns exemplos bíblicos nos quais encontramos os termos Logos e Rema. Ou seja, o Logos é a palavra escrita, certo? É a palavra de Deus que nós lemos, que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos e experimentamos, físico, né? Ela é chamada de palavra, né? O Logos, né? A palavra escrita. O Rema é a palavra revelada, é a palavra viva. É quando a palavra se manifesta, ela salta aos nossos olhos, ela desce como uma revelação, né? Uma profundidade. Ela é chamada de palavra Rema, a Rema de Deus, ok? Logos. Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou e que foi registrado para nossa orientação. Ela contém o que Deus falou anteriormente pelos profetas e por meio do Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Essa é a palavra que ministramos. Não ministramos palavra de homens. Precisamos estar familiarizados com essa palavra, pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante. Vejamos alguns textos que se usa o termo Logos no original e qual deve ser a nossa atitude para com a palavra escrita. Ou seja, o que é o Logos, né? Basicamente é a palavra de Deus, né, que está aqui e contém toda a informação desde o início, os profetas, né, a Torá, né, a lei, os salmos, os livros poéticos, os livros, os profetas maiores, profetas menores, as crônicas, os reis, né? Então isso é chamado de Logos, é a palavra escrita, o que foi deixado por Deus para nos orientar. Uns exemplos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará a minha Logos. João 14, 23. Lembrai-vos da palavra, ou seja, lembrai-vos da Logos, que vos disse, a palavra que está escrita. João 15, 20. Santificai-vos na verdade, a tua palavra, ou seja, a tua Logos, é a verdade. João 17, 17. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, o Logos, o ministério da Logos, né? Atos 6, 4. A palavra, ou seja, o Logos de Deus crescia, a palavra de Deus crescia, Atos 6, 7. Retendo a palavra, retendo a Logos da vida, Filipenses 2, 16. Criado com as boas palavras da fé, criados com as boas Logos da fé, ou seja, a palavra criativa, né? A palavra que nos orienta, que nos impulsiona, escrita. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Que maneja bem a palavra, que maneja bem a Logos da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Prega a palavra, prega a Logos de Deus, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Porque a Logos é viva e eficaz. A palavra de Deus, né? Hebreus 4:12. Não está experimentado na palavra, no Logos da justiça. Hebreus 5:13. Sede praticantes da palavra, do Logos, né? Tiago 1:22. A palavra Logos de Cristo habite em vós abundantemente. Colossenses 3, versículo 16. A palavra escrita deve habitar em nós, rica e abundante. Devemos ler, meditar e decorar essa palavra. Devemos saber o suficiente para que o simples mencionar de um fato das Escrituras seja o suficiente para que saibamos o seu conteúdo, pelo menos em linhas gerais. Ou seja, nós precisamos ter o Logos de Deus dentro de nós. Ler ela, meditar nela, comer dela, nos fortalecer dela todos os dias, ok? O Logos, né? Esse conhecimento é fundamental, pois sem o conhecimento da palavra escrita, nunca chegaremos à experiência da palavra viva, do Rema. Ou seja, o começo de uma revelação começa na palavra, no Logos. Quando nós queremos fluir em revelação, precisamos aprender a crescer no Rema, na palavra Logos. Quando nós queremos, uma das bases da revelação, uma das bases do ministério profético, apostólico do Senhor, uma da base dos ministérios gerais é o Logos, é o fundamento da palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, é crescer nela, é ser impulsionado por ela. Quando eu leio as Escrituras, eu me alimento das Escrituras, entende? Então, é importante. O Logos é o fundamento do Rema. O Logos é a base para uma revelação. O Rema é a revelação de Deus, que vem em cima de um fundamento, que é o Logos, é a palavra escrita, é os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, aquilo que foi deixado, aquilo que foi vivido, aquilo que foi falado a respeito do Senhor desde o início até agora. Então isso aqui é a base do Logos. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra e o Logos de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele já escreveu aos jovens porque eram fortes e porque a Logos, o conhecimento do fundamento das Escrituras, estava neles. E eles já tinham vencido o maligno pelo Logos de Deus. Pela palavra de Deus nós vencemos o maligno, nós vencemos o diabo e todos os seus anjos através das Escrituras. A característica dos jovens a quem João se referia era a força, não a força natural, mas a força sim espiritual. O jovem aqui em sua luta contra o diabo é como o Senhor Jesus quando tentado por Satanás. O inimigo citou para ele trechos das Escrituras, porém, o Senhor o combateu usando a própria Escritura. Jesus afirmava, está escrito, Mateus 4, 7 e 10. Ou seja, como que Jesus venceu o diabo no deserto? Através das Escrituras, através do Logos, através do fundamento, através do que ele estudou, do que ele leu a seu respeito, né? Jesus mesmo era um estudioso das Escrituras, dos pergaminhos, porque ele nasceu como homem, ele viveu como homem, com uma natureza, com certeza uma natureza celestial, mas ele escolheu viver na condição humana. Por isso ele precisou experimentar o poder do fundamento das Escrituras, porque o que fez ele vencer, o que fez ele ter um ministério bem-sucedido, o que fez ele conseguir movimentar o mundo espiritual, o mundo físico, foi o quê? Começando no Logos do Senhor, que é a palavra que nos traz fundamento, ok? Então essa é a parte do Logos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Rema. O que é o Rema, né? O Rema, apesar de ser traduzido como palavra, na Bíblia, a semelhança de Logos, o Rema tem um significado muito diferente de Logos.
Enquanto o Logos é a palavra falada, no passado, que se tornou escrita, o rema é a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando em nossos corações. Vejamos algumas passagens do Novo Testamento em que a palavra rema é usada. Ou seja, o rema é uma revelação. Você está lendo as Escrituras e desce sobre você uma revelação que vem do trono, um novo entendimento, uma profundidade maior. Você começa a esfregar pedra com pedra, né? E começa a trazer o quê? A revelação. Você pega um versículo daqui, pega um versículo dali, começa a estudar, começa a meditar nele, começa a esfregar até que gera um fogo, gera um rema de Deus, uma revelação, certo? A gente começa a ler e se aprofundar até que venha uma revelação, um entendimento diretamente do trono, é chamado rema de Deus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, de toda rema de Deus, que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. No termo usado no original grego é rema. Isso significa que o logos, a palavra escrita, não pode nos alimentar. Somente o rema pode nutrir o nosso espírito. Tanto o logos como o rema são a palavra de Deus, mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, enquanto a última é a palavra de Deus falada a nós em uma ocasião específica. Certa vez, um irmão recebeu a notícia de que seu filho fora atropelado. Logo, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e leu em João 11:4. Esta enfermidade não é para a morte. O irmão ficou em paz e chegou mesmo a se alegrar. Ou seja, ele recebeu uma rema de Deus, que essa enfermidade não era para a morte, é o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. João capítulo 11, versículo 4. Ok? O que está relatado no Evangelho de João, então, não é verdade, é a palavra de Deus e continua sendo verdade, mas é logos e não rema. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando, porém, chegou ao lugar do acidente, descobriu que seu filho morrera instantaneamente. O que está relatado no Evangelho de João não é verdade, é a palavra de Deus, continua sendo verdade, mas é logos e não rema. O que acontece aqui? Isso aqui é um contexto, tá? Que às vezes a gente pega e abre a palavra e a gente vai ler aquela palavra aleatoriamente, achando que Deus vai falar com a gente, né? E pode acontecer de Deus falar, mas pode acontecer de realmente a gente só ler uma logos de Deus. E não é uma revelação. E pode acontecer totalmente ao contrário. Porque, de fato, não é uma rema, não é uma diretiva de Deus, não veio direto de Deus. Você abriu a Bíblia e leu, né? E muitas vezes isso não vem de acordo com aquilo que a gente está esperando. Porque quando a gente está esperando algo, isso a gente precisa buscar em Deus, orar ao Senhor e ficar com Ele até que Ele nos libere uma palavra direcionada, uma palavra revelada, que é o rema de Deus. É uma palavra do céu, certo? Então aqui ficou um fato que a gente precisa ressaltar, né? Era um caso que esse homem estava vivendo, ele abriu a Bíblia e a Bíblia falou alguma coisa a respeito daquilo ali, mas era só um logos, não era um rema. Ele chegou no lugar e a criança tinha morrido. A fé vem pelo ouvir literal e o ouvir pela palavra rema de Cristo. Aonde que gera a fé? Quando a gente começa a viver no rema de Deus, certo? A gente lê as Escrituras, é muito importante, mas quando a gente ouve um rema de Deus, juntamente com as Escrituras, vai gerando fé, vai nos nutrindo para viver, para dar passos em Deus de ousadia, passos maiores no Senhor. Foi o que aconteceu com Moisés na frente do Mar Vermelho, certo? A palavra rema que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. A palavra, né? Aqui está escrito a palavra que eu vos digo. A palavra aqui é a palavra rema. É a diretiva de Deus que vem da boca do Eterno falando conosco diretamente.
essa palavra nos gera vida no espírito, certo? Ela vai nos nutrindo, né? Somente o rema é espírito e vida. Na verdade, o logos sozinho não pode dar vida, né? Pode até mesmo matar, porque a letra mata. O Evangelho segundo Lucas narra a fala de Maria, ao saber que daria luz ao Cristo de Deus. Aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, rema, né? Lucas capítulo 1, versículo 38. Então o que acontece? A palavra em si só, muitas vezes, sem o Espírito, ela gera morte. Ela gera muitas vezes confusão, né? Por quê? Porque o Logos é a palavra de Deus escrita. Quando existe um rema de Deus, é quando o Espírito de Deus flui através das Escrituras. Não é somente mais uma letra, mas é a palavra de Deus que sai da boca do Eterno, que nos nutre, que nos traz vida, que nos traz poder, que nos traz ousadia, autoridade. Certo? A gente precisa distinguir essas duas formas de entender as Escrituras, certo? Antes Maria tinha as palavras do profeta Isaías, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É o Logos. Ela tinha o Logos, a palavra do profeta Isaías. Porém, quando ela engravida do Messias, ela diz o quê? As palavras, né? Que eu vos digo são espírito e vida. Aqui ela está dizendo o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, que se cumpra em mim a rema de Deus, o cumprimento da palavra do profeta Isaías, dita por ele, escrita por ele, mas agora está sendo confirmada através da rema de Deus, manifestada em mim. Aleluia, isso é poderoso. Isso é poderoso. Mas agora ela tem a palavra falada especificamente a ela. Você conceberá e dará à luz um filho. Foi por ter recebido essa palavra que Maria concebeu e tudo se cumpriu. Deus falou com ela o mesmo texto que estava escrito. Mas quando Deus falou, a Bíblia usa a expressão rema, indicando que é a palavra viva. Por fim, no Evangelho segundo Lucas, Simeão disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Lucas 2, 29. A palavra aqui é rema. Antes de o Senhor Jesus vir, Deus falou a Simão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Mas o dia em que Simeão viu o Senhor Jesus, ele disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Simeão tinha uma rema do Senhor, tinha uma revelação, tinha uma diretiva, ou seja, você não vai partir antes de você ver o Cristo de Deus, né? Quando ele recebe a criança no colo para apresentar, ele diz: Senhor, despede o teu servo em paz, pois se cumpriu o rema, se cumpriu a revelação do Eterno. Que poderoso, né? O rema e o Logos. O Logos é a palavra escrita. O rema é a palavra viva e eficaz, conduzida pelo Espírito. Deus abençoe a todos e um forte abraço.